Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dado a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isso é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação. Mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua palavra. Obrigado por teu amor e por tua fidelidade, por tua bondade. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que é estar na tua casa, podemos louvar o teu nome, Senhor, podemos aprender a tua palavra, meditar na tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, venha abençoar-nos com a tua palavra, venha, Senhor, dar-nos entendimento, venha nos abençoar, Senhor, nesta noite, mais uma vez, para a glória do seu nome. Amém. Glória a Deus. Irmãos, semana passada nós já falamos sobre esse texto, e esse texto é muito difícil, né? Mas muito importante para o nosso entendimento da graça, da justificação e do pecado. E nós precisamos entender isso, e como nós vimos semana passada, nós precisamos, através dessa dádiva da graça de Deus, reinar em vida, porque a morte reinou até que Cristo veio e trouxe vida. Mas é interessante que esse texto, e quando a gente lê esse texto, vem algumas perguntas, não sei na cabeça de vocês, mas na minha, às vezes vem, da universalidade do pecado, e às vezes na questão da universalidade da salvação. Você já parou para pensar que se a gente lê subjetivamente esse texto, a gente vai pensar assim, não, se o pecado veio para todos os homens por um homem, Adão, a salvação veio para todos os homens por um homem, Cristo. E se a gente ler e pensar dessa forma, a gente anula o resto da palavra de Deus. Porque o resto da palavra de Deus diz que a gente não é salvo só porque Jesus morreu na cruz. A gente é salvo quando a gente crê naquilo que Jesus fez. Não é verdade? Então, a base da teologia da salvação universal, eles usam muito esse texto aqui. Mas é interessante que Paulo, nos seus escritos, ele vai afirmar, e até agora nós vimos, que a gente precisa crer naquilo que Jesus fez. Então não é só uma questão de que Jesus fez e está feito, resolveu o problema. Não, nós precisamos crer. E crer, como nós já temos aprendido aqui, é você depender, é você confiar e é você se entregar.
Então, se você crê em Jesus, você confia, você se entrega e você depende. Então, crer é mais amplo do que só dizer, eu tenho fé em Jesus. Porque dizer que tem fé em Jesus, muita gente diz que tem, não é verdade? E a Bíblia vai dizer assim, você crê em Deus? Creio. Os demônios também creem e estremecem. Então, nós precisamos crer no jeito correto, que é se entregar, depender, obedecer e viver debaixo dessa crença. Se eu creio em Jesus, a minha vida precisa ser transformada por esse Jesus. Mas aqui Paulo vai apresentar dois personagens. Um é Adão e o outro é Cristo. Primeiro Adão e segundo Adão. O primeiro Adão pecou, trouxe morte e condenação. O segundo Adão vem e vive sem pecado e traz salvação. E quando a gente vai pensar em Cristo e em Adão, Adão, irmãos, pecou pelo egoísmo, porque ele pensou em si. Ele quis fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. E quando a gente pensa em Cristo, Cristo veio e não fez a sua vontade, e sim a vontade de Deus. Como é o oposto que Adão fez, trazendo pecado e condenação, aquilo que Cristo fez. Porque Cristo vem, irmãos, e esvazia-se de sua glória, de sua vontade, de seu querer, para fazer a vontade do Pai. Adão é expulso do jardim porque quis fazer a sua própria vontade, ele desobedeceu à vontade do Pai. E quando a gente pensa em Adão, Adão pecou num lugar de paz, de prosperidade, de tranquilidade, e num lugar onde ele tinha tudo. Tinha Deus, tinha comida, tinha o jardim, tinha a sua esposa, tinha tudo isso, tranquilidade, paz, tudo isso reinava no jardim. Mas vem Jesus, e quando Jesus vem, ele não vem para um mundo sem pecado, ele vem para um mundo pecador, ele vem para um mundo totalmente contaminado. E num mundo sem pecado, é fácil você não cometer pecados, no caso seria mais fácil, não é verdade? No mundo em que o pecado ainda não existe, a tentação seria menor. É verdade ou não é? Se você pensar num jardim, num paraíso, onde o pecado não existe, onde não tem, a tentação é menor. Por quê? Porque não existe pecado, não se conhece o gosto do pecado. Agora vem Jesus para um mundo em que o pecado domina toda a humanidade. Todo mundo é pecador. E quando se pensa em todo mundo pecador, irmãos, era quando Jesus passava pelo templo e via a hipocrisia dos fariseus, dos religiosos de sua época. É quando ele via as pessoas vindo para o templo, comprando ali um pombo cego de um olho, um cordeiro sem perna, pagando barato para poder ir lá e oferecer a Deus por seus pecados. Então estava tanto o povo como a religião corrompida. Então tudo isso era pecado. Jesus via e caminhava com pessoas e escolheu pessoas pecadoras. Então diante de Jesus, irmãos, estava ali o Pedro que às vezes conversando com João soltava um palavrão. Por quê? Porque até ontem esses homens eram promíscuos, eles viviam no mundo e o mundo era o que eles tinham. E o que eles tinham era o mundo e o pecado que estava no mundo. Agora eles estão diante de alguém santo, mas que eles continuam sendo carnais, humanos. Então Jesus vive nesse mundo. Tanto é que o pecado estava no homem e estava no mundo, que Jesus, quando encontra com a mulher samaritana e começa a conversar com ela, os discípulos já olham de longe e já malicia. Não é verdade? Olha, Jesus está conversando com a mulher, sozinho nessas horas aqui. Então o pecado rodeia Jesus. Mas Adão e a Eva estão no jardim e eles têm Deus, têm o jardim, têm o que comer, têm o que beber, não precisa se vestir.
E quando eu penso em Adão, eu penso em Jesus, eu vejo assim que a diferença é enorme, porque um veio e trouxe o pecado, o outro veio para trazer salvação. Um veio e trouxe morte, o outro veio para trazer vida. E, irmãos, quando Adão está no jardim, Adão é tentado pela serpente. Na verdade foi a Eva, mas o Adão é que é o culpado. Então a gente vai ver sempre isso na Bíblia. Só em algum momento que vai falar assim, a mulher é para ficar quieta porque foi ela que foi a culpada, ela que comeu do fruto primeiro. Você vai ler isso na palavra de Deus. Mas, na maioria das vezes é citado Adão, porque ele é o representante federal da raça humana quando ele está no jardim. E Jesus, quando veio, ele não é o representante federal, ele é o representante espiritual da raça humana, quando ele é tentado no deserto, quando ele é tentado na cruz, quando ele é tentado durante a sua vida. Quando a gente olha para Adão, o Adão está lá, panguando, né, que nem se diz, está lá viajando na maionese, Deus deu uma ordem, a Eva escuta a serpente. A Eva só conversa com a serpente porque o Adão não está lá para conversar com ela. Não é verdade? É interessante isso, irmãos, porque às vezes as mulheres precisam de um ouvido. E tudo que a Eva precisava naquele momento era de um ouvido. E de uma voz. E a voz falou com ela. E a voz falou com ela e deu ouvido a ela. Essa serpente deu ouvido a ela. E ela falou assim, Deus falou aí, né, que não é para comer nada. Deus falou que não é para nós comer dessa aqui, ó. Das outras nós podemos comer. Mas não foi bem assim que ele falou. Não, então como é que é? Porque eu não entendi direito. Às vezes o Adão não me transmitiu direito a mensagem de Deus. Entendeu, irmãos, que às vezes o silêncio de Adão gerou o pecado? A ausência de Adão é que gerou o pecado. Adão não estava presente com a mulher, deu ouvido para a serpente. Adão não explicou direito, não falou do evangelho, não falou daquilo que Deus pediu dentro do seu lar. Pense como isso é poderoso e como isso é culposo para o homem. Pense que o homem é o sacerdote da casa. O homem tem essa responsabilidade de transmitir muitas vezes a mensagem de Deus. Ele é o profeta, ele é o porta-voz. Claro, não exime, não tira a responsabilidade da mulher de ter um relacionamento com Deus. Mas o homem precisa, e nós como homens, micharia que estamos aqui, precisamos voltar a ser o sacerdote do nosso lar, aqueles que vão tomar a frente para falar, a palavra de Deus diz isso, nós precisamos agir dessa forma, Deus nos falou e me falou assim, e eu preciso fazer dessa forma. Precisamos voltar a essa essência. Por quê? Porque o homem se torna culpado do pecado da humanidade no jardim. E ele está num lugar onde não lhe falta nada. Não está faltando nada. Não falta paz, não falta comida, não falta o amor, não falta Deus. Porque Deus vinha, Deus tinha seu compromisso. Aleluia. Mas a mulher estava sozinha. E, irmãos, vem Jesus. Não digo que seria pecado Jesus casar. Mas eu acho que Jesus já não casou por isso, né? Porque ele ia ter que deixar a mulher sozinha, porque ele tinha que começar a igreja. Então, quando nós olhamos para Jesus, brincadeira, tá, irmãos? Quando nós olhamos para Jesus, Jesus vem, nasce, e isso é outra coisa que diferencia Jesus de Adão. Adão nasceu grande. Adão já nasceu grande. Deus formou Adão como homem, não como bebezinho. Adão já nasceu pronto. Pronto no sentido de que já é um homem, já é alguém que trabalha, já é alguém que cuida, já é alguém que zela, já é alguém que casa. Mas Jesus vem e nasce criança. Criança passa por todos os processos. Criança passa pelo
crescimento. Jesus vai aprender na vida, e a vida vai gerando Jesus. E Jesus vai crescendo e crescendo e crescendo, até que chega um ponto que ele fala: agora eu estou pronto. Então, Adão nasce pronto, Jesus tem que passar pelos processos. Porque às vezes a gente também pensa assim, ó, não, eu já quero chegar lá na frente, eu já quero estar lá na frente. Mas quando a gente tem a oportunidade, e isso a gente aprende quando uma pessoa ganha na Mega Sena. Esse é o Adão, que nasce grande, ganha na Mega Sena. Você conheceu alguém que ganhou na Mega Sena, que não tinha nada, e que ganhou na Mega Sena e que continua rico? Primeiro que é difícil a gente conhecer alguém que ganhou na Mega Sena. Mas quando a gente conhece ou sabe a história, não é verdade? Você já ouviu quantas histórias de... Eu vi passar na TV uma vez de um homem que não tinha nada, ficou rico, gastou tudo, morreu pobre. E é mais de uma história. Por quê? Porque já nasceu grande, não passou pelos processos de trabalhar para conquistar, para viver, para cuidar, para zelar. Aquilo que vem fácil, vai fácil. Adão ganhou um jardim de graça, pastor Marcos. A Eva ganhou um jardim de graça. Não passou pela cruz, não passou pela dor, não passou pela dificuldade. Eles chegaram direto no jardim. É só cultivar, é só zelar, é só obedecer. Não é nem só obedecer, é só não desobedecer. Porque para Adão e para Eva é muito mais fácil não desobedecer, porque desobediência ainda não existia. Pelo menos não na terra. Desobediência existia no céu, porque o diabo pecou. Mas na terra ainda não existia desobediência. Era só não desobedecer. Não era nem uma questão assim, irmãos. Tem um monte de regra para cumprir, então vai ser difícil. Não é verdade? Quando a gente pensa na vida, a gente pensa que a gente tem um monte de regra para cumprir. E cada dia vem mais. É verdade ou não é? E para nós aumenta as regras ainda. Não da Bíblia, mas da humanidade. E essas regras vêm acompanhadas de imposto. Então, além de você obedecer, você tem que pagar. Mas o que Eva e o Adão tinham? Tudo na mão. E eles só precisavam o quê? Viver a vida. Como é maravilhoso, irmãos. Já parou para pensar? Viver a vida. Cultivar aquilo ali, dar nome para os bichos. Viver em paz, cuidar da erva para que ela não ficasse dando ouvido à serpente. Vem aqui, mulher, ó, vamos junto aqui dar nome para os bichos. Esse aí não já deu, é serpente, sai de fora dela. Vamos para frente, vamos continuar, vamos prosseguir. O que o Adão estava fazendo tão importante que a Eva não estava junto? Esse silêncio de Adão faz com que o pecado entre. Por isso que quando Jesus vem, ele vem pequeno, ele cresce, mas ele está sempre falando e ouvindo. Olha como é interessante que Jesus tem 12 anos, e a Bíblia vai dizer que quando José e Maria o encontram, ele está ouvindo e sendo ouvido. Glória a Deus. Está ali os doutores da lei, falando com ele e ouvindo ele falar. Diferença entre Adão e Cristo. Aí, irmãos, o que fez com que entrasse o pecado no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne é porque a Eva viu que o fruto era bom para dar entendimento. Porque a serpente falou, Deus falou que você não pode comer, porque o dia que você comer, vocês vão ser igual a ele. O sentimento de que eu preciso ser Deus. Irmãos, pare para pensar. Eles só precisavam não desobedecer. Mas o que faz com que eles pensem assim, não, tem alguma coisa errada? Ele só tinha alguém superior a eles, que era Deus.
pecado entra no ser humano a partir do orgulho do ser humano. Se tem uma coisa que envenena a gente, é o orgulho. É o egoísmo. É o achar que é eu e pronto, eu sei, eu faço, eu aconteço. E é eu, e é eu, e é eu. Por quê? Ó, dia que vocês comerem, vocês vão ser igual eu. E o que é Deus na cabeça de Adão e Eva? Alguém que não deve satisfação para ninguém. Tinha alguém sobre Deus? Deus tinha que obedecer a alguém? Deus vinha e ia quando Ele queria. Então esse sentimento despertou em Eva e no Adão, porque a Eva não só chegou lá e entregou o fruto e ele falou, já que você vai comer, eu já vi alguém falando assim, não, Adão comeu para Eva não morrer sozinha. É burro então, Deus fala, comeu, se vire a mulher. Deus que faça outra para mim. Aí ele vai falar assim, agora eu quero ficar acordado para me dar umas ideias. Ele fez essa aí, eu estava dormindo. E o Adão pegou e comeu, porque era interessante. E assim, a Eva comeu e o Adão viu o que não aconteceu? Nada. E veio em Eva um poder de persuasão, porque quando comeu ela falou assim, é o seguinte, eu comi e estou aí. Acho que não dá nada esse negócio aí, bem que a serpente está certa, Deus é que está errado. Deus não quer mesmo que a gente evolua. Nós precisamos nos tornar seres evoluídos. Já ouviram esse papinho ou não? Esse é o pecado, é o orgulho do ser humano. Nós precisamos evoluir, a igreja, as pessoas, o ser humano precisa evoluir. Isso aí é ultrapassado. Esse negócio de Deus é ultrapassado. Nós podemos ser Deus. Nós podemos nos tornar divindade. Aí o Adão vai lá e come o fruto. Por quê? Porque a Eva viu que era boa para dar entendimento, concupiscência da carne. E viu que a fruta era atraente aos olhos, concupiscência dos olhos. E viu que eles se tornariam conhecedores do bem e do mal, soberba da vida. Nós vamos se tornar semelhante a ele. Mas vem Jesus, que sai do jardim, sai do paraíso, sai do céu e vem para a terra. Lá não tem mais pecado. A Bíblia diz, no céu não entra pecado. Não tem pecado. E Jesus vem e nasce nessa terra de seres pecadores. Ele sai do paraíso e vem para a terra. E na terra, ele nasce, ele cresce, ele sofre, porque ele tem falta, tem ausência, tem trabalho, e trabalho não igual ao de Adão, mas o trabalho que cansa. Tem que caminhar, tem que ajudar o pai, tem que obedecer a mãe, tem que obedecer a Deus. Pense que tudo que Jesus fez nessa terra foi obediência. Obediência a Maria, obediência a José e obediência a Deus Pai. Pensa que o pecado torna a situação humana bem menos confortável do que era quando não tinha pecado. Porque quando não tinha pecado, era só não desobedecer. Agora, como tem pecado, nós temos que cuidar para não desobedecer. E o tempo inteiro, porque tem muita regra, nós vivemos em desobediência. É tão difícil viver em obediência. É verdade ou não é? Obedecer é complicado. Porque obedecer tem que fazer o caminho inverso do que Adão fez. Tem que fazer o que Cristo fez. Abrir mão de si. Só obedece quem fala assim, eu abro mão da minha vontade e vou cumprir a vontade daquele que me ordenou. Jesus, em alguns momentos, ele falou assim, eu vim. Quando a Maria e o José encontram ele e falam assim, José, por que você fez isso conosco? Ele falou, convinha eu obedecer meu pai.
que está no céu. Glória a Deus, aleluia. Como quem diz assim, vocês não estão entendendo. Eu vim para obedecer. Aí, irmãos, Jesus obediente, Adão desobediente. O Adão traz morte, a obediência de Cristo traz vida. E Jesus obedece. Jesus, se a gente pensar assim, não, Jesus passou pela vida tranquilo, de boa. Jesus é batizado. E quando Jesus é batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E no deserto ele foi lá levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Pensa que estranho isso. Ele é Jesus, ele foi batizado e o Espírito leva ele para o deserto. Para nós, irmãos, se o Espírito nos leva para o deserto, a gente vai pensar, é espírito do mal, porque que espírito que leva a gente para o deserto. E o Espírito leva ele para o deserto e a Bíblia vai dizer, para ser tentado pelo diabo. Porque não tem como obedecer se não houver tentação. Se não houver algo que lute contra. E o diabo oferece para Jesus, quando ele está com fome, pão. O homem pecou comendo fruto proibido, o diabo falou assim, é comida que os homens gostam. Falou, se tu és o Filho de Deus, por que está com fome? Manda que essas pedras se transformem em pães. Olha aqui, o diabo, irmãos, ouviu a voz que veio da nuvem quando Jesus foi batizado. A voz falou assim, tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E se tem um filho amado de Deus, que Deus tem prazer, o diabo quer fazer com que ele deixe de dar prazer a Deus. Você entendeu? O diabo tenta aqueles filhos amados, em quem o pai tem prazer. Aí a tentação vem e a gente não dá prazer mais ao pai. A gente cai. Jesus veio e o diabo falou assim, mande que essas pedras se transformem em pães, se você é filho de Deus. Aí Jesus cita a palavra de Deus e fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. E o que a palavra disse a respeito de Jesus? Tu és o meu filho amado. Então Jesus preferiu acreditar na palavra de Deus do que na palavra do diabo. Diferente de Adão e Eva, que acreditaram na palavra do diabo ao invés de acreditar na palavra de Deus. Você vê que a tentação muda de lugar, mas não muda o método. A tentação vem com vozes. Entra pelo ouvido. Entra pelos olhos. Ela é algo visível. Porque depois o diabo falou para Jesus e levou ele para mostrar que se ele de fato era filho de Deus, ele poderia pular da. Primeiro ele veio na concupiscência da carne, que a fome é concupiscência da carne. E depois ele vem e fala assim, se joga daqui para baixo. Porque está escrito. O diabo entendeu o recado. Jesus falou, é o que está escrito que vale? Então vou usar o que está escrito. Está escrito a teu respeito. Você vê, irmãos, que a palavra pode ser usada para nos tentar. A palavra pode ser usada para nos tentar. E o que acontece hoje é que a palavra tem tentado muita gente. A palavra distorcida, a palavra da serpente. Porque você pensa assim, você está numa situação difícil e vem alguém e lê a palavra e fala da palavra para você e fala assim, você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Aí você pensa, mas então como é que eu estou aqui? Aí você é tentado a fazer de tudo para se tornar um cabeça. Nem que você precisa fazer um monte de bobagem para que você cumpra a palavra. Mas Jesus falou assim, não tentarás o Senhor? Meu Deus.
Aí o diabo falou assim, vou mostrar algo mais bonito, agora vamos para os olhos dele. Mostrar todos os reinos do mundo. Mostrou. Está vendo todos os reinos do mundo? Tudo isso será seu, se prostrado me adorarás. O diabo tentou fazer Jesus cortar caminho, adquirir algo fora do tempo, pegar algo que seria dele se ele vencesse a cruz, se ele vencesse a tentação, se ele vencesse a morte. Os reinos do mundo é de Cristo, é do Senhor. Mas o diabo falou assim, você não precisa esperar e passar por tudo isso, está na minha mão, é meu hoje. Se você me adorar, tudo isso eu te dou. Aí Jesus fala para eles, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o primeiro Adão, irmãos, peca e cai no jardim. O segundo Adão vence no deserto e na cruz. Como é interessante a gente pensar assim, Jesus veio nessa terra, mas Ele tinha poder. A Bíblia diz, Ele esvaziou da sua glória. Tinha dia que Ele estava curando, mas a Bíblia diz assim, o Espírito Santo do Senhor estava sobre Ele para curar. Então tinha dia, pastor Marcos, que Ele não curava. Ele estava caminhando nessa terra, cheio do Espírito Santo de Deus. Tinha dia que Ele chegava no beiro do tanque de Betesda e curava uma pessoa só e ia embora. Por que Ele fez isso? Não sei, mas Ele fez. E Ele caminhando nessa terra, irmãos, se tem uma coisa que abate a gente, é a dor e o sofrimento. Não precisa ser nem o nosso, o dos outros. Pastor Marcos ficou um pouco comigo lá no hospital, lá no Sion, aquele dia. Quanta gente doente. Quanta gente em estado terminal. Quanta gente que sabe que está caminhando em passos largos para a morte. Quanta tristeza naquele ambiente. Quanta dor e quanto sofrimento. E isso nos deixa abatido. E nos deixa com um sentimento de impotência. Você olha, o pastor Marcos falou para mim, aqui é um lugar bom para fazer o culto. Eu falei, ou não, né? Como é que você vai falar de esperança num lugar que está todo mundo sem praticamente? E o que precisaria ter ali na nossa mente cristã? Teria que ter sinais, não é verdade? Você precisaria curar um, o outro ver, o outro querer, o outro... Mas e se Jesus não quer trabalhar dessa forma? Então eu fico pensando assim, Jesus, ser humano, caminhando nessa terra, quanta injustiça, quanto sofrimento, quanta dor que Ele não viu, e Ele teve esse sentimento que nós temos, de não poder fazer nada, porque Ele estava debaixo da obediência do Pai. Você pensa que quando Ele chega no tanque de Betesda, tem muita gente enferma, estão ali com um propósito errado, adorando a pessoa errada, esperando um anjo, mas Ele olhou e viu muita gente doente, e Ele curou um só homem. Na sua cidade de Nazaré, Ele curou ali não muitas pessoas, porque ninguém cria que Ele poderia fazer alguma coisa, e Ele teve que impor as mãos sobre algumas pessoas para elas serem. Então, irmão, Jesus é Deus e Jesus é homem, e Jesus é poderoso, mas Jesus não pode interferir em algo que o homem tem, que é o direito de escolher, servir ou não a Deus. Que não é livre-arbítrio, é livre-agência. Você tem liberdade para escolher o bem, mas no mal nós já estamos. É igual a história do muro. Está lá um homem em cima do muro, diabo de um lado, Jesus do outro. Jesus chamando o homem, falando, pula para cá, tua vida vai mudar, aqui vai ser bom, tem paz, tem alegria. E o diabo bem de boa, falava nada. E Jesus, vem para cá, eu te amo, eu quero mudar a sua vida. E o homem olhou para o diabo e falou assim, por que ele fica chamando ele para ir para lá? Que daí o ser humano já tem aquele negócio, se tem muita propaganda e muito convite é porque não é bom, né? Falou, por que está me chamando para ir para lá e você não fala nada?
O diabo olhou para ele e falou, porque o muro é meu. Se você está em cima do muro, você já é meu. Então o ser humano só tem o direito de escolher o bem, porque no mal ele já está. Se está em cima do muro, está no mal. Igual a musiquinha antiga que tinha, né? A coisa está feia, a coisa está preta. Quem não é filho de Deus, está na unha do capeta. Não tem jeito. Mas Jesus, irmãos, vem, passa por tudo isso, vê as injustiças do mundo. Ele vai para a cruz. Na cruz ele recebe, ele não só vê as injustiças, mas ele caminha e vive as injustiças todos os dias. Um homem que multiplica pão está sendo crucificado. Um homem que ressuscita mortos está sendo levado para a cruz. Um homem que cura os enfermos está sendo julgado. Um homem que libertou pessoas de espíritos demoníacos está sendo crucificado como se ele fosse um endemoniado. Jesus passou por toda essa humilhação para poder nos libertar do pecado do Adão, para que nós pudéssemos voltar ao caminho da obediência, para que nós pudéssemos voltar ao caminho do jardim, para que nós pudéssemos voltar a confiar e acreditar e a ter esperança em vida, porque o pecado trouxe morte, e nós precisamos caminhar para a vida através de Jesus Cristo. Adão pecou no jardim, Jesus vem e vence o pecado no deserto e na cruz. Duas situações muito mais difíceis. Porque o pecado, irmãos, vem com facilidade. Mas a vida também veio com facilidade, porque Jesus fez tudo isso e nos entregou de graça. Aleluia. Tudo que eu e você precisamos fazer é aquilo que Paulo diz: crer naquele que justifica. Nós somos justificados se nós cremos. Se nós cremos, nós nos entregamos. Se nós cremos, nós dependemos. E se nós cremos, nós confiamos. Nós precisamos entrar nesse caminho da confiança, da rendição e da dependência da cruz de Cristo. Coloque-se de pé. Aquilo que Jesus fez é maior do que aquilo que Adão fez. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A vida eterna é Ele. João vai dizer: a vida eterna é essa, que creiais em Jesus Cristo, naquele que o enviou. Pensa que Jesus passou para que eu e você pudéssemos reinar em vida. Pense que Jesus passou para que o pecado herdado por Adão fosse apagado de nós e nós viéssemos viver em obediência, buscar a obediência. Nós somos justificados por Cristo Jesus, o nosso Senhor, mas Ele nos perdoa de todo o pecado. Ele já nos perdoou, o seu sangue foi derramado. O que nós temos que fazer sempre é aplicar esse sangue nas nossas vidas. Como eu disse semana passada, se os judeus, os israelitas não aplicassem o sangue do Cordeiro derramado no dia da Páscoa, o anjo da morte chegaria. Ainda que o cordeiro estivesse morto, ainda que ele tivesse sangue, mas se não fosse aplicado nos umbrais da porta, o anjo da morte passaria e levaria. Assim também somos nós. O cordeiro já foi morto, o sangue foi derramado. O que eu preciso fazer é aplicar esse sangue na minha vida, que esse sangue nos purifica de todo o pecado. É esse sangue que o anjo da morte, quando passar, não vai nos atingir, porque nós temos direito à vida, vida abundante e vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o sangue de Jesus Cristo possa estar sobre as nossas vidas. Eu lembro
contou que quando era criança tinha um disco na casa do pai que tinha um testemunho de uma menina, que essa menina aprendeu a orar com sua mãe, e essa menina orava todos os dias e falava assim: Jesus, cobre-me com o teu sangue, cobre-me com o teu sangue. E com essa oração, um dia entrou um bandido na casa e invadiu aquela casa, entrou no quarto dessa menina, e esse homem, quando olhou para essa menina, ele se prostrou, caiu de joelho e começou a chorar e falar assim: quando eu cheguei aqui ela já estava desse jeito. Quando ele olhou para ela, ele viu o sangue de Jesus sobre a vida dela, e ele pensou assim: alguém já matou essa criança e eu cheguei aqui e agora eu vou ser culpado. É um testemunho simples, mas que tem muita valia em nossas vidas. Fale para Ele cobrir você com o sangue dele, e aplique o sangue da cruz na sua vida, porque quando o inimigo vier, o matador, o assassino vier e tentar sobre a sua vida, vai chegar lá e vai falar: não tem como matar alguém que já está morto. Porque Paulo vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo, e agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo ela pela fé no Filho de Deus. É a fé no Filho de Deus que nos mortifica a cada dia, porque o Cristo nos vivificou para que nós tenhamos vida, e vida abundante na presença de Deus. Que essa palavra venha estar em nossos corações, que o reinar em vida venha estar em nossos corações e em nossas vidas, que a nossa vida venha ser uma vida de reis e de sacerdotes, não de escravos do pecado, porque Cristo já nos libertou. Somos justificados e fomos sendo santificados, e um dia nós seremos glorificados. Obrigado, Jesus, por tua graça, por teu amor. Obrigado por esse sacrifício tão lindo que o Senhor fez ali na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus, tu és Senhor das nossas vidas, tu és o médico dos médicos, tu és o Salvador, tu és, Senhor meu Deus, o nosso milagre, tu és a nossa bandeira, tu és a nossa santificação, tu és a nossa justificação, e que nós venhamos estar diante de ti, Senhor, e deixar os teus pés, aos pés da cruz, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, e buscar viver em obediência na tua presença, glorificando e exaltando e bendizendo ao teu nome. Obrigado por esse sacrifício tão lindo, Senhor, que apesar de nossos pecados, o Senhor nos aceita, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos purifica. Pai amado, obrigado porque nós temos acesso ao trono da graça. Ajude-nos, Senhor meu Deus, a nos livrar de todo pecado, de todo mal, de todo embaraço, em que nós venhamos correr a corrida que nos está proposta, Pai, para a glória do teu nome. Senhor, nós oramos e te agradecemos, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos interceder neste momento em favor da vida do Isaac. Cura, Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, toca na vida dele. O Senhor sabe o que está causando essa febre, então vá lá na raiz do problema e abençoe essa criança para a glória do teu nome. Abençoa a vida da Alice também, Senhor, que está com dor de ouvido. Liberta, tira todo mal, toda enfermidade. Abençoe, Senhor, a vida do nosso pastor, a vida do Lucas e do Davi. Pai amado, age no meio da tua igreja, para a glória do teu nome nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.